E aí, Tigrada, vamos para mais uma aula. Quero aqui agradecer aí as visualizações, as curtidas, os compartilhamentos. Estamos aí. Vamos então para mais uma aula hoje, continuando trigonometria no triângulo retângulo. Trouxe aqui três exemplos aí clássicos, né, de trigonometria no triângulo retângulo. O primeiro deles, nós queremos descobrir a distância da Terra até o Sol, conhecendo exatamente a distância entre a Terra e a Lua, que são 360 mil quilômetros, com uma inclinação de 89 graus. O importante aqui na trigonometria é exatamente nós entendermos o que nós temos e o que nós queremos calcular. Então, como eu tenho um ângulo de 89 graus, e como nós já vimos, ligado ao ângulo de 89 graus, está exatamente o cateto adjacente. Lembram que a palavra adjacente quer dizer faz parte ou está ligado. Nesse outro caso aqui na Lua, nós vamos ter o ângulo de 90 graus, e oposto ao ângulo de 90 graus está a minha hipotenusa, que nesse caso é exatamente a distância da Terra para o Sol, que é o que nós queremos calcular, e eu estou então chamando de x. Se vocês observarem qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar. Então, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, logo eu vou usar então o cosseno. Então, o cosseno de 89 graus, lá na tabela trigonométrica, vocês vão encontrar em algumas 0,0175 ou arredondando 0,018. Então, calculando o cosseno de 89 graus, vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto de 89 graus é 0,018, igual 360 mil, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa x. Como isso aqui está em linguagem de equação, o x passa para o lado de cada igualdade e ele vai multiplicar o 0,018, que vai passar para cá dividindo. Então, 360 mil dividido por 0,018 vai ser igual a 20 milhões de quilômetros. Então, a distância entre a Terra e o Sol é de 20 milhões de quilômetros. Já no segundo exemplo, eu tenho um observador num teodolito com um ângulo de 28 graus. A altura do solo até o visor do teodolito, segundo o nosso enunciado, é de 1,5 m. Eu quero exatamente calcular a altura da montanha. E esse teodolito está a 65 metros de distância da montanha. Então, nesse caso, eu criei aqui, essa relação. Então, eu tenho a distância do teodolito até a montanha, que é de 65 metros, que é o nosso cateto adjacente, porque ele está ligado ao ângulo de 28 graus. O que eu quero encontrar exatamente é esse restante da altura que nos falta, que é o cateto oposto. De novo, então cateto oposto e cateto adjacente, a relação coca, então vai ser tangente do ângulo, nesse caso 28 graus, que vai, se nós olharmos lá na tabela, nós vamos encontrar a tangente, então 0,53 igual à altura que eu quero encontrar, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 65. Como 65 está dividindo, passo ele multiplicando, então a altura vai ficar 65 vezes 0,53. Então a altura daqui até o topo da montanha vai ser de 34,5 metros. Lembrando que nós ainda temos que adicionar 1,5 m, que é da base da montanha até o visor do teodolito. Nesse caso, então, 34,5 mais 1,5 vai ser igual a 36 metros. No terceiro e último exemplo, eu tenho aqui um farol, e desse farol está projetando um ângulo de 25 graus em relação ao avião e vai projetar uma altura. E a mesma coisa do chão até o topo do farol, eu tenho uma altura de 60 graus. E aqui, observe que eu tenho um ângulo de 58 graus. Então, ligado ao ângulo, eu tenho exatamente o cateto adjacente de tamanho 60. Como eu quero calcular essa distância aqui para nós vai ser exatamente quem? O cateto oposto. De novo, coca vai ser então tangente do ângulo. Então, nesse caso, tangente de 58 graus, nós vamos lá na tabela, vamos encontrar 1,6, vai ser igual à distância que eu quero calcular sobre 60, que é o cateto adjacente. Então, 60 vezes 1,6 vai ser igual a 96 metros. Então, a distância do farol até o navio vai ser 96 metros, que é exatamente essa distância agora, eu vou usar aqui em cima para eu calcular a altura
do farol até o avião. Dessa forma, então, como eu tenho a altura é cateto oposto em relação ao ângulo 25 graus, tenho de novo relação coca. Coca é tangente, então tangente de 25 graus vai ser 0,466, que está lá na tabela. De novo, a altura, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, igual a 96. Novamente, como o 96 está dividindo a altura, passo ele para o outro lado multiplicando. Então, 96 vezes 0,466 vai dar 44,7. Então, lembrando aqui, ó, essa altura que nós temos que o problema nos dá é igual a 60. Essa altura que nós calculamos aqui é 44,7. Como eu quero calcular a altura do navio até o avião, somando então as duas distâncias, então 60 mais 44,7, nós vamos chegar então em 104,7 metros. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço, até a próxima.